Hoje nós vamos falar sobre o melhor amigo do homem. E quem seria o melhor amigo do homem? Na verdade, muitos de vocês já têm a resposta. É o cão. Pode ser que a gente comece por aí, que ele seja o melhor amigo nosso. Mas o que ele tem de melhor para a gente considerá-lo o melhor amigo do homem? Um cérebro. E um cérebro o quê? Adestrável. Então, toda vez que nós arrumamos um cão e temos uma condição de adestramento desse animal, esse animal bem adestrado se torna o quê? O nosso melhor amigo. O que nós não podemos esquecer é que nós estamos montados em um animal que também tem um cérebro e que possivelmente pode ser adestrado, sim ou não. Muito bem, vamos lá falar sobre esse assunto. E esse assunto remete-nos aos reflexos condicionados. E o que seria um reflexo condicionado? O reflexo condicionado está diretamente ligado com o cérebro. Tá? E o cérebro é uma boa arma que nós temos ou não? Sim, ele é um órgão físico de compreensão anatômica palpável. Se você abre a calota craniana, você vê o seu cérebro lá dentro. O que nós não vemos são as reações bioquímicas, que é a parte funcional desse cérebro. E muitas vezes, agora, como todo mundo fala sobre física quântica, nós temos que considerar também a biofísica. Então, bioquímica e biofísica do cérebro torna esse cérebro vivo. Então, nós temos um cérebro anatômico vivo. Então, é uma estrutura física mais estruturada por toda a funcionalidade dele. E sendo ele um cérebro vivo, ele tem o quê? Impulsos instintivos, evidentemente que reflexos. Então, toda vez que você aciona um cérebro, esse cérebro naturalmente vai apresentar o que para você? Reflexos, tá? Se você vê luz, a pupila de lá contrai. Se você vê comida, o olfato aparece e assim por diante, tá? Dentro dessa situação, o nosso cérebro faz uma série de estruturações conjugadas, entrelaçadas, que permitiram o quê? Tudo o que nós temos hoje. A reprodução da espécie, a nutrição, o crescimento, a sobrevivência, a adaptação no habitat que ele vive, em síntese. Desde o filamento de sistema nervoso até um cérebro como o nosso, grande e altamente sofisticado, coberto pelo neocórtex, tá? Que é a parte da carapaça externa que os animais têm pouco desenvolvido, nós evoluímos para onde? Para essa complexidade da máquina humana. Então, através do cérebro, nós podemos ver que nós temos uma progressão desde o mundo animal até chegando na complexidade humana. Muito bem, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos estudar esses benditos reflexos. Quando a gente fala sobre reflexo, nós não podemos esquecer do nome principal sobre isso. Ivan Pavlov, que é o pai dos experimentos dos reflexos condicionados. Então, Pavlov estudou muito bem isso. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, né? De que nós não defendemos como eu disse lá no começo, não defendemos a doutrina X ou Y. Nós simplesmente aproveitamos tudo aquilo que é feito e dentro daquilo que é feito, nós vamos produzindo o encaixe de toda a estrutura científica para a realidade humana. Então, como é que se faz o reflexo? O reflexo é simples. Você toca uma campainha, então ele pegava cães, né? Colocava lá, toca a campainha, as orelhas erguem, estímulo auditivo. Aí ele oferecia um prato de comida, olfativo, salivação. Então, dentro desse processo, ele foi fazendo. E através da repetição dos reflexos, o que nós conseguimos? Tocava a campainha, apresentava um prato de comida. Campainha, comida, campainha, comida, campainha, comida, campainha, salivação. Pronto, resolvido o problema de um reflexo condicionado. Esse reflexo condicionado mostra que o cérebro, ele encurta distâncias quando ele precisa fazer um movimento do qual ele é beneficiário disso. Imagine nós, hoje, entrando dentro de um carro que não seja automático. Então você senta no carro, você pisa no freio, logo a embreagem, dá partida, engata, solta o freio,
vai tirando o pé da embreagem, acelerando, para o carro andar, vai trocando de marcha, e etc. Você não tem que raciocinar sobre isso. Afinal de contas, né, isso você faz o quê? Reflexamente condicionado uma sistemática atrás da outra. Então, aquilo que quando você aprendeu no autoescola, todo o mecanismo, hoje isso é muito mais simples, porque na verdade isso facilita a sua situação em termos de você abordar um carro. Sim? Então tudo é reflexo condicionado. Mas Pavlov fazia uma coisa muito legal. Ele ia fazendo as experimentações, só que ele chegou numa situação assim que eu acho ímpar e que muitas vezes as pessoas que estudam o sistema comportamental não têm acesso, que é a neurose experimental, aonde os reflexos condicionados acabam não dando certo. Então o que o Pavlov fez? Ele fez uma experiência muito legal. Ele produzia círculo, projetava um círculo na parede, comida. Círculo, comida, círculo, comida, círculo, comida, círculo, comida, círculo, salivação. Ótimo, perfeito. E depois ele projetava elipse não comida, elipse não comida, elipse não comida, elipse não salivação. Ótimo. Então o cachorro sabia o que era certo fazer, ético, e o que era errado fazer, dentro da ética mostrada pelo Pavlov, dentro do condicionamento que ele sofreu. Só que o Pavlov foi aumentando a elipse até quase se aproximar de um círculo na proporção de 8:9. Quando o eixo chegou de 8:9 no círculo, o que é que aconteceu? Aconteceu que o cachorro não sabia discernir se isso era uma elipse e se isso era um círculo. Então, o que aconteceu com esse animal? Duas coisas. Ou ele começou a babar, perdendo totalmente os reflexos condicionados, ou ele via a coleira, babava, o indivíduo ia pegar, ele babava, colocava na experimentação, babava, ou seja, a salivação era frequente mesmo sem qualquer tipo de estímulo. Outros, ao contrário, ficaram altamente agressivos, muitos a ponto de terem que ser sacrificados. Então, isso, o que importa para a gente, essa experimentação de Pavlov, isso que é importante, né? Saber o que isso nos interessa como ser humano. Tá? Então, vamos lá. O cérebro humano, ele consegue desenvolver essa capacidade de reflexo condicionado, mesmo que experimental? Sim, consegue. Tanto é que muitas vezes você projeta luz, contração de pupila. Né? Tá, então você toca uma campainha e projeta o auditivo. Projeta a luz, contração da pupila. Campainha, luz, campainha, luz, campainha, luz. E isso levou no humano numa repetição de mais de 420 vezes. Então, a partir daí, tocava a campainha, a pupila já contraía. Então, significa que o nosso cérebro, tanto quanto os animais, pode ser o quê? Adestrado. Agora, quem é o melhor adestrador de um ser humano? Quem é que é o cara que provoca todas as situações mais próprias em termos de condicionamento, em termos de vida? É o próprio indivíduo que usa esse animal com a sua inteligência. É claro que aqui nós estamos dividindo inteligência por um lado, como se fosse experimentador, e cérebro para o outro, para a gente ver que existe o quê? Uma diferença desse processo. Muito bem. Então, até onde o reflexo condicionado nos beneficia? Até onde nós conseguimos discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então, nessa dualidade, nós não precisamos pensar. Reflexamente, nós nos adaptamos. Se eu mostrar para você uma comida gostosa, bem apresentada, bonita, etc, etc, e uma toda feia, escrachada, com cheiro ruim, evidentemente vocês sabem o que escolher. Mas e uma com cheiro muito bom, toda escrachada, mal arrumada, e uma toda bonitinha com cheiro mau? Aí nós ficamos o quê? Para discernir esse processo. E aí que, evidentemente, tem que entrar o quê? A inteligência do experimentador. É ele que vai conseguir fazer uma situação de discernimento entre aquilo que é razoável versus aquilo que é razoável. Porque o bom e o mal ele sabe. É extremamente estruturado. Muito bem? Então vamos aqui para a nossa vida real e dar alguns exemplos para ver como a gente funciona dentro desse processo. Então você tem uma criança dentro de casa, tá? Ela chora, você dá de mamar, pronto. Reflexo condicionado. Choro, mamar, pronto. Ela resolveu o problema dela. Só que muitas vezes ela chora por coisas que eu não sei o que é.
eu começo a tentar gratificá-la de qualquer forma. Ela chorou, eu vou dar chupeta, vou dar uma madeira, vou dar isso, vou dar aquilo, vou dar um monte de coisas. E essa criança, ela vai abrir um leque muito grande e começar a perder o senso de objetividade quanto ao seu reflexo condicionado. Ela vai chorar para ganhar alguma coisa. Se esse condicionamento de chorar para ganhar alguma coisa se esticar até as fases mais adultas da criança, o que acontece? Ela vai chorar por tudo. Isso é evidente. E aí eu criei o quê? Um reflexo condicionado de gratificação, não de busca objetiva em termos de vida. Então, na primeira infância, eu já começo a poder ter que gerar uma situação de reflexos condicionados totalmente adversa para uma criança. Na fase adulta, por exemplo, trabalha. Você trabalha bastante. Trabalha o dia inteiro, etc, etc. Então, vocês têm seu ganho material. Tá, ótimo. Bom, você trabalha, você quer uma gratificação disso. Então, você pode ligar às suas compras. Um ganho emocional. Então, eu trabalhei bastante, chegou no final de semana, comprei uma camisa bonita, uma calça bonita, troquei um carro, ou seja lá o que for. Tá. Quando isso chegar, trabalho, num condicionamento, se eu conseguir gerar trabalho versus ganho emocional, e o trabalho não me der esse ganho emocional, eu desenvolvo o quê? Uma neurose experimental. Tá? Aqui eu vou contar um caso muito legal de um amigo que uma vez me procurou, dizendo que tinha uns problemas emocionais para resolver, etc. E eu tinha uma certa convivência com ele, não via nada disso, e disse, não, filho, não, deve ser um pouco de estresse, alguma coisa assim. Isso é rapidinho, dou um remédio e isso resolve fácil. E dizer, não, tô mal. Ah, não está mal, a gente se vê sempre aí, você sempre tem uma conversa boa, etc, está sempre com a inteligência funcionando. Não, mas eu estou mal. Ah, tá bom, me dê um bom motivo então, para dizer que você está mal. E ele disse, outro dia eu olhei pela janela da minha empresa, vi lá o meu jardineiro fazendo seu cigarro de palha, fumando, brincando com as pessoas, e eu senti inveja da alegria dele. Ah, bom. Então aí realmente existe um problema, onde eu condicionei meu trabalho com o ganho com a parte emocional. Só que aquele indivíduo ganha muito menos e é mais feliz que eu. Como é que pode ser isso? Então aí que eu entro em neurose experimental. Saber o que eu vou fazer com as minhas coisas. Paro, recomeço, reestruturo. Então o cérebro sozinho não é capaz de resolver isso. Então aí tem que entrar a inteligência. Com o quê? Com o bom, o mal e a justificativa. Bom, mal e justo. O certo, errado e o melhor possível. Que é aquela linguagem trinária onde o sistema inteligente aborda o cérebro e ajuda ele a resolver uma coisa que ele não consegue, simplesmente porque ele tem uma linguagem binária, certo e errado, iniciando pelos impulsos de fuga e agressão. Exatamente como o cachorro. Tá. Jovenzinhos hoje em dia têm um certo problema sobre diversão. Tá. Nós temos uma vida estressada hoje em dia, todo mundo tem que correr, todo mundo tem que ser de ponto, todo mundo tem que ser popular na escola, etc, etc. Algumas coisas que inventaram aí que você não pode ser você mesmo, né? Mas isso, como está rodando, todo mundo está sujeito a isso. E na escola o que pode acontecer? Saindo da escola você tem a festa, para aliviar o seu final de semana. Festa, alegria. Sim. E se a festa não estiver alegre? Ah, bom, usa uma bebida alcoólica que ela relaxa. Ah, bom, ótimo. Então tem a festa que eu vou para ser alegre, se ela não estiver tão alegre, eu uso uma bebida alcoólica. Tá bom. Até o dia que a festa fica ligada à bebida. E parece que quanto mais eu bebo, mais eu relaxo. Isso é real? Com certeza não. Mas evidentemente que daqui a pouco, antes da festa, eu já estou bebendo. Então, eu me preparo para já ser alegre do início ao fim da festa. Isso, quando não acontece, quando simplesmente eu fico de fogo, perco meus reflexos e as coisas vão mal. Então aí eu começo a entrar em neurose. Por que essa festa não deu tanta gratificação, não me relaxou tanto, não foi tão alegre quanto devia? Então aí é que vem o processo inteligente. Análise do sistema e depois síntese. Ou seja, Ana pequena ou lise cortar. Abrir o leque de possibilidades do que aconteceu. E depois, em síntese, resolver qual é a vareta que eu preciso usar na próxima festa. Ok? Como já atendi neuroses estruturadas de meninas que beijaram 10 indivíduos durante a noite. E no final, terminaram como? Sem gratificação nenhuma. E disseram, por que eu fiz isso? Tá, fez porque está condicionado de que se você beijar 10 indivíduos, você vai ter 10 vezes prazer. E evidentemente não foi isso que aconteceu. Tá? Outro problema que os jovenzinhos enfrentam
muito complicado hoje, seriam as drogas. Tá? E para que serve a droga? Realmente, a droga é um remédio. Droga é boa? Sim, claro que é boa. Senão ninguém não usaria droga, né? Tá? Óbvio. Tá? Então, quando você tem uma abordagem sobre droga, ela tem o quê? Um efeito, porque ele é um medicamento. Embora não tenha bula, não tenha indicação médica, não tenha uma série de coisas. Quem realmente introduz isso é aquele seu amiguinho que sabe muito pouco de vida, tanto quanto você, ou até pior. Tá? Então, esse indivíduo não diz os efeitos que ela pode provocar. Tá? Então, a droga é boa até quando? Até o barato, quando o barato é desse tamanho e a fissura é desse tamanho. Então, eu uso uma droga, eu aproveito o tempo inteiro dela bom e depois ela passa a ser mal. Só que ninguém fala que com o tempo de uso, o que acontece? A fissura vai aumentando e o barato diminuindo. Então, quem são as pessoas que eu atendo com problemas de droga? São aquelas que usam e têm um barato desse tamanho e uma fissura desse tamanho. Então, aí a neurose aparece. Peraí, como é que essa experiência era boa? Eu usava droga, me sentia bem, etc, etc. E como esse condicionamento meu cerebral reverteu? Então, é aí que o indivíduo precisa usar a inteligência. Saber que o organismo dele está rejeitando aquele tipo de experimentação. E não que, na verdade, ele precisa fazer alguma coisa, ou trocar a droga, ou trocar a marca, ou trocar alguma coisa para isso ajudá-lo. Isso, evidentemente, não vai ajudá-lo. Tá? Pelo contrário, pode simplesmente agravar mais o problema, porque o organismo dele está rechaçando o produto. Então, tudo que é bom tem o seu lado mal. Tudo que é benéfico alivia você de qualquer coisa. Então, na verdade, essas situações é a maneira de você estruturar o seu reflexo condicionado. Você condicionar você a ter um processo de estruturação de vida em harmonia. E não simplesmente de experimentar coisas e somar condicionamentos para que você um dia seja feliz. É simplesmente isso. A busca da harmonia é uma coisa inteligente. No processo humano, principalmente para que a gente costume a adestrar o nosso cérebro como fosse um experimentador, usando um cérebro para que esse cérebro chegasse numa instância harmônica e não numa instância neurótica de decisões. Uma das coisas muito comuns que a gente vê no dia a dia é quando você vai no shopping, tá sobre estresse, né? Então você está com o sentido de fuga e agressão estimulado, e você para em frente de uma vitrine e vê uma roupa muito bonita e diz, não, eu acho que eu preciso comprar isso daí. Compra, veste e se sente bem. Então você começa a fazer um reflexo condicionado. Eu estou sob estresse, fui passear, comprei uma coisa e me senti bem. Com a repetição desse tipo de procedimento, evidentemente que toda vez que você estiver sob estresse, você faz o quê? A ligação de a compra te gratificar. E isso você começa a repetir várias vezes. Até o dia que você começa a comprar coisas por comprar sem usar. Porque não tem mais a satisfação do uso, mas simplesmente condicionado em que a compra vai trazer uma satisfação. Então é aí que o sistema inteligente tem que checar esse cérebro para ver onde começou esse condicionamento, o mecanismo, o tempo de duração e onde você está. E descondicionar esse hábito adquirido, fazendo uma ligação condicional de compra e prazer, mesmo que não use o objeto. Bom, com essa explicação, você, com certeza, vai começar a ter a chance de questionar e investigar a sua neurose. Aonde foi que você provocou? No condicionamento dualista, no círculo e na elipse, aonde eles se misturaram e onde foi que você não começou mais a discernir o que era certo, o que era errado. E teve que usar a inteligência, ou terá que usar a inteligência para conseguir botar um caminho de harmonia naquilo que de início era prazeroso, mas hoje se tornou um transtorno na sua vida.